Olá pessoal, muito bom dia! E eis que começamos mais uma semana nesta linda bolinha azul indo para lugar algum. E você querendo encontrar sentido justamente numa semana de lua cheia no signo de Peixes. Vai ficar difícil, mas eu vou tentar te ajudar. A partir de agora eu falo sobre o céu da semana, sobre as perspectivas astrológicas para os dias 20 a 26 de setembro. A gente tem muita coisa acontecendo nessa semana, é um ponto de virada nas nossas narrativas, portanto, o que a gente tem para os próximos dias? A gente tem nada menos do que o equinócio da primavera e do outono, portanto, mudança de estação. Se muda fora de nós, muda dentro de nós. A gente tem o início da temporada libriana, a gente tem nesta segunda-feira uma lua cheia no signo de Peixes. A gente tem ainda para essa semana um Mercúrio em mau aspecto com Plutão, isso é bem complicadinho. A gente tem também uma Vênus em mau aspecto com Urano e lá no final da semana a gente tem um aspecto, digamos, mais auspicioso, que é a boa relação entre Saturno e Marte. Vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam bem-vindos ao canal, curtam esse vídeo, inscrevam-se, toquem o sininho, assim vocês recebem as notificações e ficam por dentro de tudo. Combinado? Bom, a gente começa falando sobre o quê? Vamos começar a falar sobre a lua cheia? A gente tem uma lua cheia no signo de Peixes nesta segunda-feira. Vejamos, ela acontece entre as 19 horas, mais ou menos aproximadamente, e as 23 horas, portanto, no céu de hoje à noite, horário de Brasília, no 28º grau do signo de Peixes. Se temos Sol ainda em Virgem e lua cheia em Peixes, sinal de que é uma oposição entre os astros, ambos a 28 graus. Então a gente está falando de um eixo Virgem e Peixes, ok? Bom, nessa formação a gente vai ter Netuno a 21 graus e a gente pode levar em consideração porque Netuno é regente de Peixes. Portanto, essa vai ser uma formação, uma lua cheia ainda mais agitada, ainda mais com forte impacto emocional. Se as luas cheias já nos deixam muito agitados, muito à flor da pele, muito emocionais, em Peixes a coisa é grandona. E com Netuno em jogo a gente está falando de algo do reino do insondável, do incontrolável, do inexplicável, do aquém e do além. E aí a gente pode estar falando inclusive de fortes emoções, como eu disse, e da gente ter, às vezes, colapsos emocionais, descontroles emocionais, tudo isso está em jogo. Bom, como a gente está falando de Virgem e Peixes, a gente está falando de saúde. E a gente está falando também de doença, são os dois lados da mesma moeda. Em Peixes, a gente fala especialmente de fechamento de ciclos, porque Peixes é o último signo da roda zodiacal, portanto, nós estamos falando do fim de uma história. E o fim de uma história pode ser real, alguma coisa que realmente chega ao seu fim, chega ao seu fechamento, à sua conclusão, ou alguma coisa que passa por um fim simbólico, algo que simbolicamente terminou, como sentimentos, relacionamentos, como esperanças, projetos, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode perceber como chegando ao final nesse momento. Bom, o que a gente tem no céu acontecendo essa semana em termos palpáveis? O que a gente vê acontecendo não apenas no céu, mas na Terra? Ao que parece, essa vai ser a última semana de depoimentos da CPI da pandemia no Congresso. É interessante porque já há algumas semanas vem sendo anunciado o fim da CPI com a entrega do relatório no dia 23 de setembro, a quinta-feira, não é isso? Dia 23? Vamos lá, Aline, dá uma olhada na agenda. É isso, gente. Na quinta-feira a gente teria a entrega do relatório no dia 23. Cadê, filha? Volta. Muito bem. E aí, é muito interessante a gente perceber porque é o fechamento de um ciclo que já começou e tem o seu impacto agora, né? A gente está falando de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga saúde, doenças e mortes, então isso tem tudo a ver com
com essa construção simbólica de Virgem e Peixes, do eixo, né? E pode ser que essa semana existe uma expectativa de que haja ainda o depoimento da Prevent Senior, que é a empresa suspeita de usar cobaias humanas em experimentos com medicamentos de ineficácia comprovada contra a Covid, acarretando em mortes que foram ocultadas em pesquisas. Todo esse combo tem a ver com Virgem e Peixes. Vocês percebem? E não é interessante que tudo isso possa acontecer essa semana? Vamos acompanhando para ver como isso tudo se desenrola? Bom, em se tratando de uma perspectiva pessoal, saindo agora do social, do político, vindo agora para as nossas vidas pessoais, como eu já disse, a gente pode ter grandes agitações, a gente pode entrar em colapso emocional, que a gente tenha calma. Portanto, nesse momento, para não fugirmos das responsabilidades e ao mesmo tempo encararmos isso com o super pragmatismo de Virgem. Então, se a gente tem coisas que estão para além das nossas condições emocionais, da gente tolerar, da gente suportar, da gente encarar, que a gente dê aquela aterrada virginiana e tente encarar tudo isso com pragmatismo. Ok, vamos resolver as coisas. As coisas estão fora de controle, vamos ser pragmáticos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vamos listar prioridades e vamos seguir em frente nos nossos planos, ok? Pelo menos vamos tentar. Como se diz, até no texto de hoje eu escrevi, do contrário, como se diz lá em Portugal, o caldo pode entornar. Eu gosto muito dessa expressão. Bom, para quem tem planetas importantes, no 28º grau de Peixes ou 28º grau de Virgem, este é um aspecto excepcionalmente impactante. Portanto, que nos acalmemos diante das circunstâncias, pois a semana nos reserva outros movimentos, outros aspectos astrológicos que são também bastante impactantes. Entre eles, o mau aspecto entre Mercúrio e Plutão. Bom, onde é que esses caras estão? Mercúrio está em Libra. Mercúrio é o deus da comunicação, é a fala, como a gente negocia, como a gente articula, como a gente fala, como a gente explica. É o deus do comércio, das viagens, dos negócios, dos diálogos. Em Libra. Se ele está em Libra, ele está super diplomático, ele está super polite, né? Ele está super sociável. E aí ele tenta, digamos, dourar a pílula, né? Tentando suavizar, amenizar ou dourar situações que não são tão douradas assim, porque nessa semana entre os dias 21 e 23, a gente já pode sentir, né, a partir de hoje, até aproximadamente a quinta-feira, um aspecto complicado desse Mercúrio em Libra com Plutão em Capricórnio. Em Plutão, a gente fala de qualquer coisa que precisa vir à tona, ser revelada, desmascarada. Então, existem assuntos que são secretos e que precisam vir à tona. A gente vai conversar mais sobre isso essa semana. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tema, porque eu acho que isso envolve tudo que a gente queira fazer na vida, né? Mercúrio é um planeta que fala do nosso cotidiano e em mau aspecto com Plutão a gente está falando de alguma coisa que pode ser dourada para que seja ocultada devido a seu grau de educação, de polidez, e na verdade Plutão ele fala, vem cá meu irmão, não gosto nem desse jeito não, o bagulho é assim, ó, é assim que o bagulho acontece, entendeu? Então, portanto, não vamos... como é que eu escrevi no texto de hoje? Portanto, não se deixe levar por conversas fiadas, né? Escute o não dito. É muito importante a gente prestar atenção, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que não está sendo dito, aquilo que está nas entrelinhas de uma conversa, de um acordo e de um diálogo. Também no texto de hoje escrevo... Fico eu aqui pensando com os meus plutões, como serão os discursos dos presidentes e chefes de Estado na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece essa semana, aliás, amanhã, terça-feira, dia 21. Como é que essas figuras vão se articular na Assembleia Geral da ONU com esse Mercúrio tão mal posicionado, querendo dourar a pílula ao mesmo tempo, tem outra potência querendo revelar verdades. Bom, o que mais que a gente tem para essa semana? A gente tem um equinócio, né? Equinócio da primavera para nós aqui no hemisfério sul, equinócio de outono para quem está no hemisfério norte, e aí a gente tem uma mudança de estação, e mudanças de estação são sempre muito impactantes, né? São viradas de página, portanto a gente tem um novo momento. Esse é um momento em que, iniciando portanto a temporada libriana, a gente começa a ter
tendo o Sol no signo de Libra, a gente começa a voltar as nossas atenções, a nossa consciência, porque Sol é consciência, para os assuntos librianos. Portanto, parcerias, relacionamentos, casamentos, namoros, sociedades entre sócios, ok? E tudo isso ganha muito mais a nossa atenção, além de beleza, arte, cultura, estética, preocupações estéticas, tá? Tudo isso entra em jogo. E como eu acho que esse é um assunto imenso, importantíssimo, obviamente que eu também vou fazer um vídeo específico entrando em mais detalhes sobre essa questão da nova temporada. Bom, essa semana a gente tem mais um aspecto desafiador. A gente tem a Vênus em Escorpião, em oposição num cabo de guerra com Urano em Touro. Isso é um tanto complicado, porque a gente está falando aí da Vênus, a gente fala de finanças e relacionamentos. Num cabo de guerra com um planeta que é revolucionário, dado a reviravoltas, mudanças de padrão, Urano é um planeta que pede liberdade, verdade, autenticidade. Então a gente tem aí algumas forças em se tratando de questões econômicas, portanto a gente pode ver reviravoltas financeiras, talvez instabilidades nas bolsas de valores mundo afora. E a gente tem aí também uma grande instabilidade nos relacionamentos amorosos. Como a Vênus em Escorpião, eu vou deixar um card para vocês entenderem de maneira mais aprofundada o que significa a Vênus em Escorpião, a gente quer ir fundo na relação. Qual é a verdade da relação? Qual é a consistência da relação? E se a gente está numa oposição com Urano em Touro, a gente quer revolucionar, a gente quer mudar, a gente quer transformar isso tudo, né? E transformação tem tudo a ver com Escorpião. Portanto, se a gente quer mudança, para a gente seguir daqui para frente com mais verdade nos relacionamentos, a gente vai ter que descascar essa cebola e no fundo disso tudo e tentar de fato transformar as bases dessa relação que porventura não estejam deixando a gente seguir em frente. Então a gente precisa ir no cerne da questão, no âmago da questão, para poder mudar. E se a gente não fizer isso, a gente vai estar mentindo para quem? Estou mentindo para mim? Você está mentindo para você? É melhor a gente pensar em, se quisermos ficar juntos, precisamos lidar com transformações profundas e precisamos ter coragem para que isso tudo aconteça. Como tem muita gente que não está afim de encarar esse tipo de coisa, como dói, como é doloroso, como é cansativo, como dá trabalho, tem gente que vai romper. E Urano é um planeta de rupturas. Portanto, eu imagino que essa semana vai ter muita gente aí que pode estar chegando ao fim de relacionamentos ou mais curtinhos ou mais longevos. Também vamos conversar sobre isso de maneira mais aprofundada durante a semana? Bom, nossa Aline, que enxurrada de aspectos difíceis, tá bom, mas no final da semana, eu imagino que justamente no final de semana, o próximo sábado e domingo, a gente vai ter o melhor aspecto da semana, que é Saturno em Aquário, fluente, em harmonia com Marte em Libra. Isso significa que a gente pode viver dias mais tranquilos e previsíveis. A gente está falando de um trígono, né? E um trígono que envolve Saturno, portanto, algo mais estrutural, mais sólido. Eu sei melhor onde eu estou pisando. Como também falo no texto de hoje, é como se finalmente a poeira baixasse. Então vai ser uma semana agitadíssima, por todos os motivos que eu já mencionei, e lá para o final da semana é que a gente pode imaginar a poeira baixando e a gente lidando com tudo isso com um pouco mais de inteligência e racionalidade, uma vez que a gente está falando de planetas que estão em signos de ar, especialmente Aquário, ok? Bom, meus amigos, para finalizar, eu digo o seguinte, que esta será uma semana de fortes emoções, por conta da Lua cheia em Peixes, de grandes revelações, porque Mercúrio está sendo desafiado por Plutão, de crises, né? A gente está falando aí de crises que podem ser políticas, econômicas, diplomáticas, né? A gente tem a Assembleia Geral da ONU essa semana, vamos ver o que acontece, também tem CPI essa semana, tem muito acontecendo no mundo, fora de nós, dentro de nós, e isso tudo invadindo inclusive os nossos relacionamentos amorosos. Só para fechar, que a frase "não espere por uma crise para descobrir o que é importante à sua vida", atribuída ao filósofo
Platão seja um grande farol durante as brumas dessa semana. Então essa semana vai ser uma semana enevoada de sentimentos, de sensações, de verdades e inverdades flutuando e convivendo ao mesmo tempo, e a gente muito confuso, porque a gente está no meio de uma lua cheia em peixes. Portanto, que esta frase seja uma frase que venha nos iluminar nesse cenário enfumaçado. Só para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que hoje a gente tem a lua cheia em peixes. A lua cheia em peixes nos fala também de algo, como eu disse, que está no reino do insondável e no reino do incontrolável. Como a gente está falando do último signo da roda zodiacal e regido por Netuno, a gente está falando de um Deus que fala de profunda inconsciência, e a gente sabe que no nosso iceberg, como dizia Freud, a pontinha é o inconsciente, toda a base desse iceberg debaixo d'água é o inconsciente. É isso que está controlando a vida da gente nesse momento. É aqui que mora o inconsciente, é aqui que mora o destino, é aqui que moram as nossas relações com a espiritualidade, com aquilo que é indizível, com o reino do invisível. Então tem determinadas coisas também que vão estar completamente fora do nosso controle, e que a gente saiba lidar com elas com o melhor do nosso coração e com o melhor da nossa intuição. Combinado? Bom, queria saber das opiniões de vocês, deixem seus comentários, vamos conversando durante toda essa semana. Um beijo grande a todos. Durante todos os próximos dias eu vou estar esmiuçando cada um desses movimentos que vai ter grande impacto, ou melhor, que terão grande impacto em nossas vidas durante os próximos dias. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.